Olá pessoal, aqui é Fernando, professor de História na Rede Estadual de Minas Gerais, na cidade de Salinas, e vamos dar continuidade nos nossos estudos, para o concurso da Secretaria de Educação da Bahia para professor, ok? Então aqui no edital tem os conhecimentos gerais e vamos dar sequência aqui aos temas, né? Então o tema de hoje é a sala de aula como espaço de aprendizagem. Então, vamos dar uma olhada aqui no material que eu separei aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Então, vou usar o Henri Vallon como a base teórica, para essa ideia, da sala de aula como espaço de aprendizagem e essas relações inerentes a esse espaço. Na teoria de Vallon, a dimensão afetiva é destacada de forma significativa na construção da pessoa e do conhecimento. Então, afetividade e inteligência, apesar de terem funções definidas e diferenciadas, são inseparáveis na evolução psíquica. Então, entre o aspecto cognitivo e afetivo, existe oposição e complementaridade, dependendo da atividade, a preponderância do afetivo ou do cognitivo. Então, não se trata da exclusão de um em relação ao outro, mas sim das alternâncias, em que um submerge para que o outro possa fluir. Então, a escola é um campo fértil, onde essas relações todo o tempo se evidenciam, seja através dos conflitos e oposições, seja do diálogo e da interação. Então, esse é o nosso pontapé inicial aqui, a teoria de Vallon. Vamos ver os aspectos dos conflitos. Para Vallon, os conflitos são essenciais ao desenvolvimento da personalidade. O conflito faz parte da natureza, da vida das espécies, porque somente ele é capaz de romper com as estruturas prefixadas, limites predefinidos. O conflito atinge os planos sociais, morais, intelectuais e orgânicos. Então, pessoal, remetendo àquilo que a gente já estudou, o espaço escolar, a sala de aula, como um espaço de transformação, ok? Outro termo utilizado são os conflitos eu e o outro, essa percepção no mundo, Então, Vallon deu destaque ao conflito eu e o outro, característicos da fase do personalismo, aproximadamente dos 3 aos 6 anos, e da adolescência, segundo e última crise construtiva, segundo a teoria de Vallon. O conflito emocional estimula o desenvolvimento, pois resolvê-los implica manter o equilíbrio entre a razão e a emoção, o que levará a um maior amadurecimento tanto da afetividade quanto da inteligência. O conflito eu-outro, característico da fase personalista, por volta dos 3 anos, reaparece na adolescência, instalando uma nova crise de oposição, mais sofisticada do ponto de vista intelectual. No entanto, continua sendo um importante recurso para a diferenciação do eu. Então, vamos dar sequência. Só há conflito onde há diferença, e o homem, sendo um ser múltiplo e diversificado, não tem como evitá-lo. Então, no cotidiano escolar, essencialmente heterogêneo, é imprescindível que o conflito seja encarado como uma possibilidade favorável, importante pessoal, uma possibilidade favorável ao desenvolvimento emocional e intelectual dos sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Então, a gente tem que resgatar os aspectos positivos, dessas diferenças e desses conflitos. Levando em consideração que o cenário educativo é espaço de desejos, afetos e conflitos que constitui a vida inter e intrapsíquica presentes em todos os momentos na relação ensino-aprendizagem, é também um espaço dialético, onde convivem autoritarismo e diálogo, oposição e interação, razão e emoção. Então tem que estar bastante atento aí o professor a todos esses aspectos, do cenário educativo. Claro que nesse contexto, de dos conflitos, pode também gerar o que a gente chama das crises emocionais. Então, no cotidiano da sala de aula, essas situações de conflito, aluno-aluno, aluno-professor, são muito comuns. São decorrentes de fatores diversos. Nesses momentos, a afetividade é intensa, há um misto de irritação e medo,
e as crises emocionais são frequentes, gerando muitas vezes o descontrole e a redução do nível de discernimento para a resolução dos mesmos. Então, pessoal, aqui a gente vai começar a tentar entender que a gente tem quais são as possibilidades desse controle ser otimizado para a aprendizagem, né? E não o descontrole. Então, as crises emocionais geralmente impedem o exercício de determinada atividade cognitiva, né? Isso atrapalhando ali o bom andamento do ensino-aprendizagem. Nas relações de sala de aula, é imprescindível identificar os fatores que agem como combustíveis, ok? Os combustíveis dos conflitos, a fim de permitir sua análise e suas possibilidades de solução. Então, o professor tem que estar muito atento aí a esses combustíveis. Portanto, o desafio é buscar o equilíbrio entre a razão e a emoção, indispensável para que a tensão dialética que permeia a sala de aula possa contribuir na articulação entre o ensino e a aprendizagem, né? Então, aqui, as interações gestadas na relação eu-outro. A sala de aula, né, como a gente viu, um espaço vivo. Nela, além dos conflitos, há momentos de interação que ocorrem naturalmente entre alunos e professores, e há os que são provocados tanto pelo professor quanto pelo aluno, e que se revestem de significado. Quando as relações professor, aluno, conhecimento permitem a participação, a argumentação e o respeito pela palavra do outro, mesmo em meio aos tropeços no caminho, há a possibilidade de avanço no processo de aprendizagem. Olha que importante, pessoal. Essas interações, né, elas são importantes dentro dessa questão do avanço para o conhecimento. Então, se há respeito, se há participação, argumentação, é possível avançar na aprendizagem. Então, não importa com que faixa etária trabalha o educador ou educadora. O nosso é um trabalho com gente, miúda, jovem ou adulta, mas gente em permanente processo de busca, gente formando-se, mudando, crescendo, reorientando-se, melhorando, mas porque gente capaz de negar os valores, de distorcer-se, de recuar e de transgredir. Então a gente tem que ter noção disso. A gente trabalha com pessoas que estão se construindo, né? A atitude do professor, a forma como ele interage com a classe, como ele direciona o seu fazer pedagógico, está relacionada às suas concepções de homem e de mundo, sejam elas conscientes ou inconscientes, né? Então, isso, né, se liga também à noção de afetividade. Pessoal, afetividade não é necessariamente relacionada a carinho, né? Então, a afetividade ela abrange paixões, os sentimentos, as emoções. Portanto, também estão nela inseridas as manifestações de agressividade, medo e raiva. O desconhecimento teórico desses conceitos dificulta a compreensão das relações de reciprocidade e oposição entre afetividade e cognição, e o poder das emoções, sejam elas perturbadoras ou ativadoras, influindo de forma estimuladora ou desagregadora na aprendizagem. Então, isso pode acarretar enganos na interpretação de determinadas reações ou ações na sala de aula, levando à redução da capacidade de discernimento, tanto do aluno quanto do professor, e dificultando o ensino-aprendizagem, né, pessoal? Então, para finalizar, dentro de todo esse processo, né, o diálogo oferece oportunidades. Então, segundo Hernandes, para expandir, reconsiderar uma questão ou problema e procurar compreendê-lo de diferentes maneiras, o que, por sua vez, permite desenvolver a consciência de aprender e impulsionar estratégias de pensar sobre a própria aprendizagem. Então isso é importante, o aluno como sujeito, né, da sua própria aprendizagem e também o professor ali considerando todas essas possibilidades. Além disso, a partir do diálogo, enfatiza-se a reflexão, a investigação crítica, a análise, a interpretação e a reorganização do conhecimento. Muito importante. O diálogo pode então ser significativo para estimular o interesse, a necessidade, a conscientização na relação ensino-aprendizagem e pode contribuir para a reciprocidade entre afetividade e aprendizagem,
o que não deve ser confundido com permissividade. Permissividade, né, pessoal? Desculpa. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você dialogar, procurar entender, procurar compreender, não é ser permissivo. O diálogo entre professores ou professoras e alunos ou alunas não os torna iguais, mas marca a posição democrática entre eles ou elas. Os professores não são iguais aos alunos por N razões, entre elas porque a diferença entre eles os faz ser como estão sendo. Então é necessário compreender esses lugares, mas estar aberto ao diálogo e procurar compreensão, né, de todos esses momentos, principalmente no momento de crises emocionais. Tá bom, pessoal? Aqui o nosso estudo fica por aqui, né, tendo como base o texto que eu vou passar no próximo vídeo, que aqui eu não estou achando. Peraí, deixa eu ver. Texto de Lima, né? Um texto adaptado de Lima, da Nova Didatismo e Conhecimento, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço, usei isso aí como referência e até a próxima. Espero ter ajudado e vamos dar sequência aí nos temas aí que estão no edital e vamos, da maneira dentro do possível, tá tentando apresentar ou, né, conhecer. Claro que para concurso é bem rápido, né, pessoal? Não dá para aprofundar muito, mas é isso. Também não domino a psicologia, né, todos esses temas, mas estou tentando, estou estudando também para esse concurso, tá bom? Um grande abraço, até mais.